Meu irmão, o que eu fico horroroso sem bigode é brincadeira. Nossa senhora. Voltará. Perdão pela propaganda enganosa na capa desse vídeo, que eu apareço com bigode, né? Uma versão antiga, porém também futura. Ó, seguinte, se a senhorita, se o senhorito, se você veio aqui em busca de uma resposta sobre Neymar, Jack Grealish, etc e tal, veio ao lugar errado. Isso não quer dizer que não haja uma resposta, uma explicação a toda essa celeuma que foi criada por terceiros polemistas. Essa resposta virá, essa explicação virá na terça-feira, dia 20, às 11 horas de Brasília, no YouTube da TNT Esportes, no meu programa semanal com o queridíssimo Marcelo Beckler, o Fred e Beckler Explicam. A gente vai ter um episódio sobre Neymar e a elite europeia, se há espaço, se não há espaço, onde poderia, onde não parece que daria certo, enfim, aproveitando essa onda que foi criada em cima de um corte muito pequeno e eu acho engraçado que a repercussão desse corte entrou num telefone sem fio da internet, em que a mensagem ficou extremamente difusa e confusa. Muita gente de boa fé foi confundida por quem age de má fé, porque vive disso. Mas enfim, não é lugar para isso. O lugar é o YouTube da TNT Esportes, terça-feira agora da semana que vem. E eu espero que eu tenha sido claro. Vamos para o vídeo de hoje, porque eu vi algumas pessoas, isso já tem um tempinho, né? Eu tô surfando uma onda meio morta, mas eu espero que o vídeo seja interessante mesmo assim. Falando, pô, caramba, o Manchester City, né, cara? Campeão de 5 das últimas 6 edições da Premier League. A Premier League virou uma Bundesliga. A Premier League virou uma Ligue 1, olhando para a briga pelo título, né? Se é que há briga, se é que não há, enfim. Nessa temporada especialmente, houve mais briga na Bundesliga do que na Premier League. Durou mais tempo, né? Eu queria primeiro falar que eu, Fred, analiso a saúde de uma liga nacional também pela variedade de campeões, não somente, mas também. Então, nunca acho bom quando há uma repetição muito grande. Acho pior para a competição em si, né? Quando você começa sabendo o final, ou prevendo com algum grau de certeza o final. E segundo, que eu discordo. E eu vou provar por quê. E eu vou explicar por que eu discordo desse ponto de que a Premier League virou uma Bundesliga, virou algo comparável à Ligue 1, por exemplo. A Bundesliga tem o mesmo campeão há 11 temporadas, tá? O Bayern é campeão da Bundesliga 11 vezes consecutiva. 11! Nas últimas 11 temporadas de Ligue 1, o PSG ganhou 9. Em comparação, para pegar esse recorte de 11, que começou com a Bundesliga por conta dessa sequência do Bayern, o Manchester City conquistou 6. Existe uma concentração, evidentemente. O Chelsea 2, Manchester United, Liverpool e Leicester, uma cada. Ok? Existe uma concentração de título na Premier League? Sim. Ela é tão grande quanto Bundesliga e Ligue 1? Não. Mas para mim o principal ponto é que não existe uma concentração de renda. Num time só, principalmente. E aí eu vou trazer dados. Dados levantados pelo excelente Swiss Rumble, uma página de Twitter e, enfim, que eu já sigo há muito tempo, que é um cara especialista no mercado da bola, e em números e estatísticas, e ele fez esse levantamento baseado na temporada 19-20, que já faz um tempinho, mas não faz tanto tempo assim quando a gente quer analisar as finanças, né? Nem tanta coisa mudou de lá para cá nesse recorte que eu vou analisar. Na época pré-Messi, ok? Pré-Messi, o PSG pagava em salários o equivalente a 29% da folha salarial de toda a Ligue 1. 29%. Num mundo fictício, em que cada clube tivesse o mesmo teto salarial, em que tudo fosse repartido igualmente, os 20 clubes representariam 5% da folha salarial total.
O PSG representava 29% na temporada 19-20, tá? Suspeito que tenha aumentado essa proporção pós-Messi. Inclusive, é na França onde existe a maior disparidade, olhando para a folha salarial, entre líder e lanterna. 22 vezes mais. O PSG gasta 22 vezes mais que o lanterna em salários. 22. A Bundesliga é a segunda maior. 18,4 vezes mais. Bayern de Munique e o lanterna da vez. A Premier League, olhando para as 5 maiores ligas europeias, é a menor. A disparidade que existe, mas não é tão abusiva, não é tão agressiva, é de 4,5 vezes mais. Entre o campeão, que é o Manchester City, e o lanterna de cada temporada. Então, cara, isso nos diz alguma coisa, né? Isso nos diz alguma coisa. Sem olhar para o mercado de transferências, em que, por exemplo, na Alemanha, o Bayern de Munique é historicamente um predador, inclusive do segundo clube mais rico da liga, que é o Borussia Dortmund. Se destaca no Dortmund, vai para o Bayern de Munique. Não tem conversa. Na Premier League não é muito bem assim, não. Na Premier League não é muito bem assim, não. É muito difícil tirar dos rivais ali, ainda mais quando você olha para o Big Six. Acho que o último jogador que o City tirou do Big Six foi o Kyle Walker, do Tottenham, uma negociação, inclusive, que o Daniel Levy se arrepende até hoje. Se eu não estiver enganado, é isso. Recentemente o City vendeu o Gabriel Jesus e Zinchenko para o Arsenal, por exemplo. Então há uma saúde um pouco melhor ali. Então, cara, eu acho que olhando para isso, a gente pode concluir aqui que, por mais que muitos aqui não concordem com a grana artificial injetada do Manchester City por um dono que é um país, ele não vive no ambiente, num ecossistema em que ele é rei único, né? Ele tem que batalhar por esse trono. Diferentemente do PSG e do Bayern, que começam a temporada podendo perder o título da Liga Nacional, mais o PSG do que o Bayern, mas mesmo assim, é porque o PSG depende muito do sonho da Champions, né? O Bayern já é um campeão, um dos maiores campeões da Champions, então por isso que eu acho que o peso da Bundesliga, ele é um pouco maior, é mais importante para o Bayern do que para o PSG. De qualquer forma, enfim, esses dois começam a temporada podendo perder, e olha que o Bayern se esforçou nessa temporada e o PSG também, e mesmo assim ninguém conseguiu tirar deles. E o Manchester City precisa ganhar. O Manchester City precisa conquistar. Sabe por que parece fácil? É por mérito. E é principalmente por conta de um nome, de dois, na verdade, nome e sobrenome, que é Josep Guardiola. Eu já vou entrar nesse capítulo daqui a pouco. Antes eu quero olhar para a história do campeonato inglês, tá? Nos anos 60, senta que lá vem a história, quando o Dondon jogava no Andaraí, eu acho que ele jogava antes, mas de qualquer forma a música cabe aqui mais ou menos, a gente teve 7 campeões diferentes na década. 7 campeões diferentes. Os maiores campeões foram Liverpool, Manchester United e Everton, que ficaram com 2 títulos cada. Aí começa uma tendência, um padrão de domínio, de dominância em diferentes eras dentro do campeonato inglês, tá? Dos anos 70, do meio dos anos 70 até o fim dos anos 80, o Liverpool dominou o campeonato inglês. Das 21 edições dentro desse recorte, conquistou 11. Entre 75 e 90, venceu 10 das 15 taças. Foi a era do Liverpool. Foi quando o Liverpool disparou como o maior campeão inglês da história. Até começar a era Premier League em 92 e passar o bastão para o domínio do Manchester United de Sir Alex Ferguson. Entre 92, a primeira edição da Premier League, portanto, e 2010, ou seja, 18 edições, os Red Devils foram vencedores em 11. Conquistaram 8 das 11 primeiras edições da Premier League. Olha aí a concentração, olha aí o domínio. E aí o Manchester United dispara não, ele ultrapassa o Liverpool como o maior campeão inglês. E eu acho que o resumo da história aqui é
primeiro, o que o Manchester City está fazendo não é novidade. E segundo, é um domínio menor do que esses exemplos de décadas recentes. Há uma amostra grande para combater um pouco o discurso que vem às vezes muito do fã de Premier League, de que não é uma liga em que não há domínio, né? O campeão varia muito. Mais ou menos, né? O campeão não varia tanto, historicamente. Porém, não há uma sensação de que um time entra só podendo perder a competição. Há uma troca ali de quem está puxando, de quem está empurrando e incomodando no retrovisor do atual campeão. O Liverpool de Jürgen Klopp conseguiu fazer isso com maestria, conseguiu a proeza de ser vice com 97 pontos, o que é uma tortura psicológica, e conseguiu vencer esse Manchester City, senão seria 6-6. E agora foi o Arsenal do Mikel Arteta que conseguiu incomodar o Manchester City até o recorte final da temporada. Então, cara, há uma diferença brutal entre Premier League, Bundesliga e PSG. E por isso eu volto ao nome de Pep Guardiola. Se ele sai hoje do Manchester City, você afirma com certeza que o City vai ser campeão inglês? Ou você aposta mais numa queda de um City até tentando ver se consegue se manter no G4? E aí eu pergunto para o outro lado. Importa mesmo quem é o técnico do Bayern de Munique? Quem é o técnico do PSG? Olhando para as ligas nacionais, não estou olhando para a Liga dos Campeões. Importa? Não, né? O PSG conseguiu ser campeão com o Gautier. O Bayern de Munique foi campeão com, acho que com 3 técnicos diferentes nos últimos 5 anos. Então, eu acho essa comparação bastante superficial, de que tem preguiça de se aprofundar um pouco no debate. Bom, a Premier League, olhando para essa história, ela tem ciclos, né, de domínio. O futebol é cíclico e esse é o ciclo do Manchester City de Guardiola. Essa é a era, estamos vivendo a era do Manchester City de Pep Guardiola, que entra como favoritíssimo a renovar esse título mais uma vez e conquistar uma inédita quarta taça seguida da Premier League. Não sabemos quem é que vai tentar incomodar dessa vez com mais intensidade, se voltará a ser o Klopp com o Liverpool, o Arteta com o Arsenal, se teremos um Newcastle do Ed Howe um pouco mais pronto, se teremos um United do Ten Hag, se o Chelsea terá uma recuperação incrível com o Pochettino, enfim. Tô interessado, mas é isso que eu falo, há um interesse. Pelo menos do meu ponto de vista, tá? Eu não tenho interesse na Bundesliga, na briga pelo título da Bundesliga, tá? Por exemplo, a história do União Berlim indo para a Liga dos Campeões eu acho maravilhosa. Mas olhando para a briga pelo título não tenho interesse, e muito menos da Liga Francesa, que eu acho, sinceramente, um negócio esquisitíssimo, assim. Faço questão de não assistir, inclusive. Ao torcedor do Manchester City, eu digo, aproveite enquanto tá durando. Não é para sempre. Ao torcedor rival, calma que a tendência é que passe. Que isso passe e que o bastão passe de mãos. Enfim, é essa a dança das cadeiras da Premier League. Há um rei por méritos. Então não é um rei, né? Na verdade é um líder que subiu e consegue se manter na liderança. Não está ali por... como é que se diz? Por vontade divina, como parece ser o caso do Bayern e do PSG na França. É isso, minha gente. Uma coisa que eu acho que eu esqueci de mencionar aqui é agradecer pela marca de 130 mil inscritos. Estamos quase com 135 mil, o que é uma alegria muito, 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 muito grande, tá? Muito grande mesmo. Espero que até o Bigode voltar com decência, a gente tenha chegado a 185, talvez 140. A ver. Eu vou diminuir o ritmo dos vídeos nessas semanas, até porque nessa semana agora eu vou para Glastonbury,
para um festival e, portanto, estarei ébrio e flutuando por aí, e até eu aterrissar de novo vai demorar para eu conseguir gravar um vídeo. Mês que vem já disse que eu vou pro Brasil. Então, assim, acho que vamos ficar numa média aí de um vídeo por semana, né? A não ser que algo muito bombástico aconteça e eu esteja conectado. Porque eu preciso desconectar. Mas isso é só para recarregar as baterias para voltar com ainda mais intensidade quando a temporada recomeçar ou quando estiver próxima de recomeçar e por respeito ao tempo que você investe aqui, né? Mas é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.